De vez em quando eu faço isso. De vez em quando eu gosto de desmontar. Eu piorei quando eu entrei para medicina. Já não era bom na descrença. Eu piorei. Mas não é piorei no sentido ruim. Eu comecei a questionar ainda mais as coisas. Porque você começa a estudar corpo humano, entendimento, lógica, cérebro, como que o cérebro funciona, as entradas emocionais e tal. E tudo isso você começa a analisar como que a vida existe, por que existem as explicações. Eu fico fazendo assim, tentando encontrar interligações, ao mesmo tempo começou assim. Eu vou pedir antes de mais nada nesse vídeo para você desligar um pouco hoje. Só que você está assistindo esse vídeo, desarmar. Você não vai conseguir, tá? Mas pelo menos no consciente. Tudo que você aprendeu. Agora eu também, tá? Como que as coisas são, como que elas têm que ser. Porque aquelas respostas prontas que a gente sempre tem, não tem hoje. Hoje não. Hoje só vamos juntos aqui abrir uma possibilidade, vamos nos permitir, como diz o Lulu Santos. Esse assunto já estava aí na pauta, né? Pra gente fazer. Mas hoje eu vim para casa e eu comecei a estudar um pouco. Eu falei, cara, eu vou relaxar um pouco, não vou estudar não no caminho do carro não, porque eu estudei o dia todo já hoje. Aí eu botei uma entrevista da mãe do Cazuza, a Lucinha Araújo, num podcast aí. E tem o Sérgio Malandro, eu fiquei assistindo. Aí essa entrevista, eu ouvindo, né? Mas eu estava desconectado, não estava pensando no tema de hoje. Eu já estava sabendo o que a gente ia projeto, né? Quando ela sem maldade nenhuma, só ouvindo, ela falou assim. Ela começou a expressar suas simplicidades. Ela tem 88 anos agora. E ela expressava, no fim da vida dela, no fim da vida, entre aspas, depois de viver tanto, foram palavras dela, e eu percebi uma naturalidade em relação aos sentimentos humanos que eu fiquei pensativo, cara, eu não consigo fazer isso. Mas não que isso seja ruim. Depois de 30 anos estudando espiritualidade, eu percebi que eu moldei minha personalidade quase que de uma forma que me disseram que eram certas. Claro que existia uma interligação entre a projeção astral e tal, mas eu estou esquecendo até isso hoje. Hoje a gente está falando sobre, nós estamos pensando, tá? É filosofia. Ela falou assim, ela falou algumas coisas, tá? Mas outras coisas... Teve uma hora que ela disse assim, eu não faria isso porque eu não aceito crítica, se a pessoa me desse crítica, eu ia rasgar, ela era cantora também, eu ia rasgar o disco, ia jogar fora tal. Até hoje em dia eu não faria de novo cantaria, que eu morreria de vergonha. Mas ela falou isso de um jeito tão humano, que ela se sentiria mal por uma crítica, que ela fica nervosa, e outros sentimentos que de repente eu percebi que a gente até, no sentido geral, nós nos tornamos uma coisa que a gente não sabe exatamente se está certo ou se está errado. Nós ouvimos desde que nascemos, ame o próximo, calma, não estou dizendo que não tem que amar. Seja bondoso, seja calmo, seja bonzinho, suprima, iniba os seus sentimentos mais densos. Se você fizer isso, está errado. Tá? De repente, a gente nega um lado nosso. Um lado, só foi o que eu pensei agora. Só isso agora. Por causa da espiritualidade, gente, eu me doutrinei, isso não é errado, a ser o que eu sou hoje. E eu não sei se eu conseguiria voltar a ser na simplicidade de uma criança que nasce sem nenhuma doutrina na mente, sem nenhuma religião, sem nenhuma espiritualidade, sem nenhum segmento, dizer como ela tem que fazer. E o problema é que a gente começa a estudar e você não sabe se o nosso estudo foi direcionado a um determinado viés ou ligação que vai fazer com que a gente leia e aceite somente aquilo que está conectado à nossa vontade. Bom, isso aqui é isso aqui. Aí você começa a estudar e eu, por exemplo, estou aqui há anos transmitindo conhecimento. Que conhecimento? Estes que, tanto fora do corpo, como alguma coisa que está na gente, mais tudo que a gente aprendeu, a forma como a gente enxerga as coisas. Pessoal, nós temos que tal, temos que ter o quê, é importante ter ética. Não estou dizendo que não é. Mas são um monte de coisas que são colocadas. De repente, você já não sabe mais como é que é a gente. É uma pergunta legal, eu faço isso para mim. Como é que é você bruto? Se tirasse tudo de você, você já percebeu que você não vai saber responder? Como que seria você crescendo num lar onde não se falasse de espiritualidade e religião?
equilibrado, no sentido, está ali sua mãe, está ali seu pai, você está com as condições de vida baseadas na situação de uma certa normalidade, como você talvez tenha, né? Como seria você se você não tivesse feito nada disso? Qual seria a nossa personalidade? Quem nós seríamos? Quem seria você sem uma frase, sem um molde, ou sem uma análise externa? Cara, olho para o céu, eu vejo a espiritualidade, velho. Ah, que lindo, Saulo, será que é tão lindo assim? Eu olho para as pessoas, eu já vejo. Olha, sei como é que está a energia dessa pessoa, não sei o que, os chakras. Tinha alguma coisa que a gente, sei lá, foi direcionado que a gente não veio. Será que o correto, qual que seria? É a gente moldar tudo ou entender? Cara, é um cabresto que nós colocamos na gente. Nós inventamos um próximo. E não quer dizer que ele esteja errado. Mas a gente não pensou o que estava acontecendo. Só foi dito para a gente que isso era o certo e nós fomos embora. Como várias outras coisas na sociedade, não só na espiritualidade. Tá? Várias outras. Nos disseram que era certo aquilo que nós fazemos hoje. E está dentro de um padrão, a gente vai seguindo. Viemos de uma cultura católica, que já veio embasada em outras, modificada no decorrer do ano, da evolução católica, ao seu bel prazer, a sua necessidade humana, bem dito aí, que os seres humanos matavam em nome de Deus, como nas guerras santas, aí, ou na Inquisição, queimava em nome de Deus. E estava lá. Isso foi sendo transmitido, não sabe onde que foi mudado. E a gente cresceu ouvindo, dizendo, qualquer pessoa que vai, cara, é tão forte isso, está tão enraizado, e quase todas as pessoas que saem lá de uma anamnese lá, ela fala, obrigado, fique com Deus, ó Deus, não. E você tem a senhora tem diabetes? Deus me livre. Tudo está conectado a uma direção que a gente vai conversar hoje. Quão preso nós estamos? Cara, por que é importante falar nisso? Porque temos que pensar sobre isso. Nem sei se alguém lhe falou sobre isso, não sei se alguém pensou sobre isso, mas são pensamentos que eu gosto de aprofundar, gosto de pensar sobre isso. E eu fui atrás, busquei e tal, tentei entender e percebi que não estou só nisso. Aliás, que bom. Talvez muitos de vocês aqui venham a se identificar, a analisar, pensar, sei lá, o que é isso, né? No livro A Matriz Divina, de Greg Brandon, ele fala, e se tudo que nos foi ensinado sobre nossa origem, história e propósito espiritual fosse baseado em uma compreensão incompleta? As antigas tradições podem ter sido mal interpretadas ou deliberadamente alteradas ao longo do tempo. E aí foi transmitindo para frente. Ah, Saulo, isso não é possível. Vou fazer uma pergunta para você. Tem gente que acredita hoje em dia sem perguntar, sem questionar? Por aí afora. Até que na internet. Que a pessoa está ali e acredita. Existe esse tipo de pessoa? Hoje, nos dias de hoje, tem aos montes. Às vezes eu passo no lugar e não quero criticar, só estou falando. Em que eu vejo uma coisa, eu vou no chat lá, eu fico meio assim, e as pessoas estão assim, glória a Deus, Léo, você é de luz, oh, meu Deus do céu, que os mentores... Cara, são dezenas de comentários assim. Quer dizer, as pessoas acreditam e levam aquilo, nós vamos falar disso, né? Então, isso é totalmente possível. Essas pessoas serão aqueles que vão transmitir aos seus filhos, sem contar os outros que vão começar a falar e eles vão crescer com isso. Ninguém tem muita culpa. A gente já nasce até com o nosso pai dizendo que a gente tem que ser corintiano. Não é exatamente uma coisa muito evoluída. O Deus da programação, que é o Vadim Zeland, fala, a realidade em que vivemos pode ser apenas um dos muitos programas em execução. As religiões e sistemas espirituais tradicionais podem ser apenas interfaces criadas para nos manter em determinado padrão de pensamento e comportamento. Você percebeu que é importante para a sociedade a religião? Não vou nem dizer sociedade, para o controle social. A religião, ela abaixa, ela diminui, faz o bom cidadão e tal. E se a gente estivesse sendo moldado e não percebe, o negócio não está certo, talvez seja até necessário a revolução para crescimento consciencial, quer dizer, a não aceitação. E se isso tudo nos cegou, e com isso a gente para de questionar o Estado, para de questionar as coisas como são, aceita. Sabe quando você é tipo um ser que aceita? Ah, tá bom, tá bom. Quanto está bom a gente está falando? Aí fala aqui Benjamin Teixeira dizendo, não há religiões no céu. A verdadeira espiritualidade pode estar sendo mascarada por séculos de dogmas
rituais que mais aprisionam do que libertam. E se as instituições religiosas fossem apenas estruturas de poder humano? E se tudo que a gente entende de Deus não fosse necessário tanta coisa? E se o caminho que a gente segue é aquele exato que nos segue? E se tudo que a gente pensa sobre Deus, sobre mentor, ser de luz, anjo, tal santo, Jesus, eu não estou dizendo que isso é ruim. Calma, estamos pensando aqui. Mas pense, até isso é estranho. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e estávamos filosofando e chegou um ponto que eu comecei a questionar isto que eu estou falando com você. Você sabe o que a pessoa perguntou para mim? No final a última coisa, estávamos indo embora. Você sabe qual foi a última coisa que a pessoa perguntou para mim? Mas você acredita em Deus, né? Vê. Ele me direcionou, ele categorizou ali, ele ia definir quem eu sou ali. Se eu dissesse que não, então me perdi e tal. Que pena, né? Se eu dissesse que sim, pelo menos isso, porque nós estávamos percebia que ele tinha algumas ligações um pouco mais ligadas ao lado evangélico, que protestante, que não. Ele fez assim no final. Ali eu falei, não como talvez você imagine. Eu acho que tem alguma coisa a mais do que isso. E se isso tudo nos cega, tem alguma coisa que a gente não enxerga, a coisa mais simples que a gente pode fazer para talvez... Eu fiquei refletindo, fechar os olhos pode ser um deles, mas tem outra coisa. Olhar para o céu, à noite, estrelado, infelizmente em São Paulo isso não é muito possível, mas no interior, em algum lugar. É onde você mais leva o questionamento de que a gente está no meio do nada, longe, como aquele texto do Carl Sagan, O Pare do Ponto Azul, e a gente não sabe exatamente o caminho que a gente está sendo direcionado e que estamos indo, pelo menos por enquanto. A gente só está indo. E vai vivendo o que é necessário. Tem isso aqui, tem um texto que fala isso aqui, o despertar do gigante interior. As crenças que temos não são necessariamente nossas, são programações que aceitamos desde a infância. Quantas de nossas verdades espirituais são realmente nossas? Quantas coisas são clichês que nós falamos? Nossa, aquela pessoa, não sei o quê. Quantas vezes nós pensamos em energias ruins, processos energéticos que a gente não entende direito, ou até o processo energético que eu falei. Isso tudo dificulta enxergar outra coisa que está aqui nessa. Cara, eu fico me perguntando o que eu não estou vendo. Tem alguma coisa que eu não estou vendo. Eu tenho essa sensação. Essa intuição é uma coisa que eu gosto, porque ela me faz questionar isso tudo que eu estou fazendo aqui. É algo, parece que é ainda vivo dentro de mim, dessa área antiga, antes de você virar esse negócio desse molde. Porque não acredite no que eu vou falar. Apesar de todo esse questionamento que eu estou fazendo aqui, nós estamos moldados. Nós estamos religiosamente... Trabalhei em centro espírita, velho. Eu fui buscar conhecimento muitas vezes lá. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu comecei a projeção, ainda bem, sabia muito pouco, que minha mãe não falava as coisas para mim. Minha mãe tinha horror a qualquer coisa ligada à espiritualidade, por causa do passado dela, ligado lá, que ela achava que a espiritualidade tinha destruído até o casamento dela. Então ela não falava dentro de casa, de jeito nenhum. Tem vários outros questionamentos aqui. Aceitamos tudo muito fácil, né? A gente não pensa, hoje ainda continuo dizendo, nós somos mais crentes do que qualquer outra coisa. Por isso que eu acho importante a gente pensar assim. Para você uma vez sentar, cara, não senta para meditar pensando não, senta e fecha os olhos e não pense em nada. Ou observe, só observe. Porque eu acho que a melhor coisa que tem talvez seja observar. Sem pensar, sem direcionar, sem julgar, sem definir. Às vezes eu faço isso, eu fico quietinho assim, para ver se tem alguma coisa que, sei lá, que está na nossa cara. Não precisa vir alguém nem dizer. Certo? Eu não estou esperando que venha o ET, que venha um ser de luz. Eu vim aqui para lhe dizer como é. Nada disso. É enxergar aquilo que está aqui e eu não estou conseguindo ver porque eu estou cego das situações todas que nós colocamos na nossa mente. Este é o fundamento desse vídeo. Aqui, 10 livros que eu vou falar aqui sobre manipulação mental, condicionamento e processos cerebrais. Por quê? Porque a gente tem que perceber se nós estamos em uma lavagem cerebral. Não só questionar, mas ir a fundo. Questionamento é um processo filosófico, a pergunta, a hipótese do começo. Mas a gente tem que tentar ir a fundo. A influência, ciência e prática. O cérebro humano, para economizar energia, quem fala isso é o Dr. Robert
cria atalhos mentais que nos tornam extremamente vulneráveis à manipulação. Quando um gatilho é acionado, gatilho é aquilo que você já tem meio que uma certa ligação. Ah, eu li minha mãe, eu sou um pouco isso, tal. A gente tende a acreditar mais, aceitar mais, seguir padrões automáticos de comportamento sem questionar. Ele que está falando, Rafael, obrigado. Deixa eu ver aqui, vocês estão falando coisa que eu não estou vendo. E Mago, já também respondo a vocês, obrigado pelo carinho. O ponto da virada de Malcolm fala, o sistema límbico responde emocionalmente antes do nosso neocórtex, antes que ele possa fazer uma análise racional. Ele entra tal. Por isso, quando um grupo cria um ambiente de medo ou ameaça ou de qualquer outra sensação, nossa capacidade de questionamento é severamente reduzida. Por isso que se mexe nas emoções das pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você. Até se entende. Aquela coisa de botar música enquanto você está sentado no lugar. Uma coisa é uma musiquinha ali tranquila, tá? Mas quando você está... Aquilo é lavagem cerebral pesada. Cara, eu fui ver. Eu sei que, mas eles sentem... Tem uma espiritualidade ali, tem uma sensação. Mas na hora do final, eu sentei... Eu fui 2 vezes para confirmar. Não fui só uma, fui 2. Lá perto em Recife, onde eu morava. Sentei numa igreja católica que tinha evangélica que tinha na frente. Enorme. Um negócio enorme. Sentei lá e fui olhar. No final... Eu sou músico, eu entendo de melodia, posso não cantar bem, mas eu sei ouvir. Eu fui compositor de porcaria, mas eu sei ouvir. A Juliana não quer sambar. Outra necessidade de lavar cerebral que eu tinha que fazer o povo balançar o fiofó para ganhar dinheiro. Voltando, no final, é a hora que passa a caixinha e eles mandam lá para frente aqueles que colaboram com a igreja. Quem não sei o que vem para cá e foram todos para frente. Aqueles que estão atrás não fizeram, não davam nada. Os que estavam na frente, sim. A música que tocava, papai, era lá em cima. Sabe o que você vai tocando, se abaixando, de repente você... Cara, a melodia era desenhada para fazer... Eu tive vontade de chorar. Quase que eu chorei. Falei, pô, toma. Juro. A sensação que eu tinha era o seguinte. Você vai emocionando, vai emocionando, vai emocionando. Aí, a pastora, que era uma pastora, começava a gritar. Porque você não sei o quê. Cara... Com a música tocando, com as pessoas lá na frente, eu separado, as pessoas começam a chorar do lado. Eu vou chorar também, velho. Isso que eu tô falando. Isso é a declaração visual não perceptível de um processo que às vezes é bondoso, é conectado a Jesus, a uma intenção verdadeira do coração das pessoas, mas a intenção de manipulação para tirar dinheiro das pessoas. As pessoas fazem, elas gostam de ajudar e tal. Mas é isto. Por que é no final? Por que é na hora do dinheiro que isso acontece? Por que não faz no começo? Na hora que passa o dinheiro é a hora que a emoção mais bate forte. Eu questionei isso lá. Eu questionei. As pessoas não têm culpa, velho. Por que eu tô falando isso? Qual é a música que tá tocando aqui que a gente não tá percebendo? Que tá mexendo na gente? Lavagem cerebral, ciência do controle mental. O cérebro sob estresse prolongado libera cortisol em excesso, que afeta diretamente o hipocampo. Quanto maior a emoção, maior a memória, a entrada de memória, maior é o enraseamento dendrítico. É quando, no final do hipocampo, os seus neurônios, eles fazem assim para dentro do negócio lá. Eles abrem, vão abrindo os dendritos e formam a memória. Quanto maior a emoção, mais forte isso acontece. Então, isso se entendeu, inclusive, que nós aprendemos 90% mais rápido se nós nos emocionarmos. Só que a gente não aprende só coisa boa. A gente aprende besteira. E a gente também enraiza lavagem cerebral. E isto, por que você aprende a falar uma língua facilmente na infância? Tá tudo aberto ali, velho. Você não tem... Tudo que entra enraiza rapidamente. As sinapses são muito rápidas. Isso aconteceu com a gente na infância. Tem coisa que foi enraizada na gente que a gente não vai conseguir tirar mais. Coisas que foram... Por isso que a encarnação é a reencarnação. Não quero falar dela. Por isso que a hipótese de morrer e nascer de novo é super interessante. Pelo menos tira daqui e reseta. Você tem condições de desarmar uma coisa que não vai mais voltar. É tão interessante que os neurônios sequer voltam, eles morrem e morreu. Eles não conseguem refazer o que foi feito. Então é um negócio muito interessante. Eu fui buscando obediência à autoridade. Experimentos demonstram que 65% das pessoas, isso é um livro de Stanley Milgram, obediência à autoridade.
65% das pessoas são capazes de realizar atos contra seus próprios princípios morais quando uma autoridade assumida ordena. O cérebro terceiriza a responsabilidade moral. É o que acontece no processo religioso mais intenso. Até nos processos de desarmonia, ou não só no extremo, acontece no pequeno também. Nós temos a necessidade de ter e seguir, isso é instintivo, tá? Isso vai falar, um ser. É uma necessidade. As pessoas se sentem perdidas quando não tem alguém para abraçar. Pode ser um líder político. Você vai ver isso na política. Você vai ver isso. Um religioso. Ou uma pessoa que você segue num canal do YouTube, por exemplo. Há uma necessidade nossa nesse aspecto. A psicologia das massas e a análise do eu de ninguém menos do que Freud diz, em grupo, um indivíduo perde sua capacidade crítica individual. Em grupo, olha eu lá na igreja, olha quantas pessoas estão falando aqui, repetindo, o córtex pré-frontal responsável pelo julgamento submete-se à ativação excessiva da amígdala, gerando comportamento tribal. Freud, tá? E vai um monte de coisa. A mente fanática de Farhad Monjou, ele fala, o fanatismo não é apenas uma escolha, é uma alteração neurológica. O cérebro fanático, cara, entenda fanatismo com vários aspectos, não é só uma religião, tá? É um monte de coisa. Você pode ser fanático, por exemplo, pelo sistema social de só ganhar dinheiro. E acabou, não sai mais. Mostra a diminuição de atividade das áreas responsáveis pelo pensamento crítico, você não questiona mais o que está fazendo. E aumento nas regiões de recompensa quando reforça suas crenças. Aí tem um monte de coisa, tá? Um monte de coisinha legal que eu peguei aqui. O demônio das massas. O sistema límbico está em estado de alerta constante, o sistema límbico em estado de alerta constante bloqueia o acesso ao córtex pré-frontal na parte mais analítica, crítica. Em outras palavras, quanto mais medo, quanto mais emoção, menos capacidade de questionar. Interessante, né? Você está num conflito difícil. Você só aprende emocionado ou com uma intensidade, por exemplo. Se você se empolga para aprender uma coisa, você aprende rápido. Isso é perceptível pela gente, né? Tá? Mas você pode usar isso a seu favor. O problema é que isso foi e é usado por uma massa de manobra. A necessidade psicológica de proteção. O cérebro humano está programado para criar figuras protetoras. Em momentos de extrema ansiedade, o lobo temporal gera experiências que interpretamos como presenças divinas, ou seres de luz, seres importantes, uma autoridade, um guru. Isso acontece, cara, desde os gurus que a gente seguia, até o próprio Wagner Borges costuma falar para não ter gurolatria, porque isso foi tão forte. A necessidade do constante do mestre. No entanto, algumas coisas que são interessantes, como frases que ficaram, que fazem a gente pensar, que parecem libertar você. Como a frase de São Tomé, que estava no apócrifo dele, que foi supostamente retirado. Palavras de Jesus interpretadas por São Tomé. O reino de Deus, já tem um reino de Deus, se é que existe algum, está dentro de ti e à tua volta, não em palácio de pedra ou de madeira. Rache uma lasca de madeira e eu estarei lá, levante uma pedra e me encontrarás. Se a gente tirar todo o mecanismo usado nessa palavra, nessa frase, a gente vai pensar, talvez seja assim, a espiritualidade ou todas as sensações que nós temos não depende de ninguém, não depende do livro que você leu. Eu saí do corpo e não sabia nada. Aliás, criança sai do corpo mais fácil do que adulto justamente pela simplicidade com que pensa. Além de ter acabado de chegar no mundo daqui, mas esqueça a questão da vida. A simplicidade do que pensa faz com que tenha uma sensação de espiritualização maior na criança. Natural. Ela não tem conhecimento, não tem direção, não tem cabeça. É interessante isso. Como a mente cria deuses, de Jazz Bering. Ele fala, nossa mente evoluiu para detectar padrões e atribuir intencionalidade. É mais seguro evolutivamente ver um rosto na escuridão, mesmo que seja apenas sombras, do que ver nada. Quer dizer, nós estamos no escuro aqui. Quem somos nós? Ninguém sabe o que a gente está fazendo aqui. Ninguém sabe qual é o princípio do nascimento. Você sabia que na medicina não se sabe direito por que envelhece? Tem teorias, tem várias, né? Radicais livres, não sei o quê, tem várias teorias. De Darwin, mas não sabe, eles têm hipótese, tá? O cérebro reptiliano, pois não é de reptiliano do ET, não. Nós temos uma área no cérebro que é chamada de cérebro reptiliano, por ser muito antiga.
e da época, teoricamente, uma evolução dos répteis. É interessante isso, né? Deixa eu ver aqui. A manipulação emocional, a fábrica de Santos, o David Hume fala: líderes religiosos aprenderam a explorar nossa necessidade de proteção sobrenatural. Eles criam narrativas complexas sobre seres divinos que respondem exatamente às necessidades emocionais mais profundas. Eu estou também pensando nisso. Porque pense, só pensa, cara, por um segundo só desarme, para não machucar, por um segundo. Imagine que toda vez que você vai orar, você pensa em Jesus, você pensa em Deus, você pensa em Cristo. E se não fosse necessário isso? E se isso é uma tabela? Isso na verdade, é um desvio para a simplicidade da conexão que talvez esteja aqui. E se nós estamos travados usando artifícios que, em vez de abrir, nos trava? A simplicidade da coisa está aqui para ser vista. Será que a gente... Eu sei o que está na minha frente que eu não estou vendo por causa disso tudo. É difícil, chega a dar vontade de você largar o corpo e voltar lá com essa e recomeçar, mas não dá para ver. O poder do mito. Humanos precisam de narrativas que dêem sentido ao caos da existência. Que perfeição. A existência é triste, velho. Não é triste no sentido... Cara, é ruim saber que a gente vai morrer, velho. É ruim saber que o nosso sistema... Estou estudando geriatria, tá aqui. É ruim saber que o nosso sistema está nos levando, todo ele, cada detalhe. Aí, então, vou para onde? O que vai? E os outros que foram para onde? A morte é o grande detalhe da coisa. Então, é melhor acreditar em alguma coisa. O problema é que, abraçar, de certa forma, Saulo, eu prefiro ficar aqui com a minha cachaça, que seria minha crença, eu não quero saber disso. Porque senão eu vou pirar, eu vou ser infeliz, talvez. Será que para enxergar o que a gente precisa enxergar, talvez a gente precisa desarmar isso para ver? E vai machucar quando você tentar desarmar isso. Porque é um mundo, talvez você não tenha mais onde segurar. Humanos precisam de narrativas que deem sentido ao caos da existência. A criação de seres superiores e protetores preenche um vazio existencial fundamental. Vê que interessante? Preenche. Você deu força. Inclusive, é tão interessante isso que vê. Os Alcoólicos Anônimos, existem os 12 passos para sair dele. É aqui, ó. Só você digitar científico. Digitar no Google você vê. Os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos do Brasil. Dentro do site aa.org.br. Se você for ler eles, entra lá, aa.org.br, você leia e interprete. O segundo passo sutil começa a infiltrar na minha vida. Não posso dizer... Cara, viemos a acreditar. Todos... Vê que interessante, cientificamente, foi a melhor situação entendível no mundo, né? Que só não é no mundo. Cientificamente se entendeu que precisava usar a área do cérebro de crença para dar força. A gente, lógico, que vai atribuir isso a uma questão espiritual. Não estou dizendo que não é. Eu estou falando que mesmo a ciência, que não explica por que nada funcionava, a melhor opção era essa, usa um artifício de crença para curar, tirar algumas pessoas da situação. A força vem de algum lugar. Mas aonde? Quer dizer, a necessidade... A única coisa que eu estou falando é o seguinte. Além de uma necessidade de crença, elas nos dão direção. Elas nos dão uma base. Mas não tem problema que seja. Isso eu não estou reclamando disso. Eu só estou dizendo que isto pode ser sido usado para nos fechar. E a gente não fizeram de propósito, fecharam nossos bisavós, tataravós, e a coisa veio passando para cá, velho. E está aqui com a gente. É como Einstein, que estava sentado num trem, todas as pessoas sentavam naquele trem, onde ele se visualizou sentado num raio, ou numa coisa desse tipo, por um minuto. Ele fez uma visualização, ele viu uma coisa, foi uma coisa tão simples que pareceu complexo. Foi quando ele tentou fazer algumas teorias deles, uma das mais fortes que tem. Eu não me lembro exatamente qual é, para não falar besteira, mas foi uma coisa assim. E é considerado um gênio, cara. E não se adaptava ao sistema mundial. Einstein teve nota baixa, não se adaptou. Vários outros. Interessante. O cara precisou estar no mundo dele sozinho, no lugar de patente, que ele trabalhava o dia inteiro sozinho, com selos lá e que recebia patente de invenção, para estar no lugar certo. Precisou ficar sozinho com ele mesmo para questionar algumas coisas
coisas que talvez... Quantas outras pessoas estavam aí? Quantos passaram por aqui e não viram? Ele viu. Essa é o que eu estou falando. Eu não estou falando para a gente ser um Einstein, mas é para a gente conseguir pelo menos ver o óbvio. E eu não sei qual é. Não me pergunte que eu não sei também. Eu vim aqui para fazer a gente pensar sobre ele. Qual é essa situação que a gente não está vendo? O que está aí na frente da gente a gente não vê? Predadores Espirituais de Robert Lifton fala o seguinte: em momentos de vulnerabilidade emocional, somos especialmente suscetíveis a aceitar qualquer coisa que nos prometa proteção e segurança. Manipuladores espirituais são especialistas em identificar e explorar essas vulnerabilidades. Na verdade, o ser humano faz isso em tudo quanto é lado. Pega alguém em estado emocional e mexe nisso, tenta ver, percebe que dá para enganar. A gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Eu não sei dizer, às vezes tirar a fé das pessoas, às vezes, pode ser uma coisa arriscada. Mas a gente não está falando de tirar a fé. A gente está falando de encontrar o ponto onde você consiga colocar finalmente a força das suas emoções. E ser diretamente encontrar. É mais forte a coisa acontecer. Talvez, já pensou em tentar... Que interessante. Num total situação de mente vazia, você tentar aumentar sua sensação sem questionar para onde ela está indo. Deixar aberto. Para ver se alguma coisa conecta sem que você diga para onde ela vai. Porque às vezes quando você se emociona, você pensou em Jesus. Ou você fez uma direção para tal pessoa. Pai nosso que está no céu. Você desenhou para onde você queria ir. Talvez seja uma das coisas que a gente tem que fazer. Cara, sabe quantas vezes eu olhei para o céu e tudo em minha visão era espiritual? Tudo. Eu olhava para as pessoas e era, olha, o chakra daquela pessoa, que eu falei isso aqui. Me tornei espiritualizado. Me tornei, que bonito, Saulo, você está o tempo todo conectado, tal. Eu falei isso e continuo falando, isso é um vídeo diferente. Porque amanhã eu vou falar essas coisas de novo. Tá? Mas eu não deixei de questionar isso. A forma como nós estamos chegando. De repente eu me tornei um ser que eu não sei se é legal. Cadê o Saulo? Muitas vezes eu pergunto. Como seria o Saulo sem esse conhecimento todo? Não dizendo que é muito não, tá? Estou falando esta coisa toda que está aí com a gente. Como que seria? Já perguntou? Eu faço essa pergunta direto. Como que seria você? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você consegue imaginar como seria você sem nenhum conhecimento espiritual? Eu não sei mais, eu não sei dizer. E eu acho que não dá mais para saber isso. Eu acho que não tem mais como. Acho que enraizou, está muito forte. E isso me preocupa, porque eu queria, pelo menos, eu não vou conseguir, mas eu vou ficar questionando. Eu não vou aceitar. E é isso que eu queria falar hoje. Esse é o assunto de hoje. Nem precisa mais do que isso. E se tudo que a gente estudou sobre espiritualidade não é só estar errado, nos está travando a capacidade de ver alguma coisa. Por isso que acho que experimentos, já que a gente está estudando essa coisa, está na hora de parar de ser só... Está na hora de parar de responder somente superficialmente. Está na hora da gente tentar alguma coisa. Nas férias, vai vir o site, tá? A partir do dia 12, a última prova minha, quando eu chegar em casa, eu já vou me programar só para mexer nesse site. Esse site já está bem adiantado, tá? Ele está no ar, inclusive, só que ninguém sabe onde. Está bem adiantado. Ele vai ter experimentos, vários. Claro, não são experimentos científicos, mas a pessoa vai fazer experimentos com cada técnica que ela está. E vai ter estatísticas de como está acontecendo, o que aconteceu melhor, como que eu fui dormindo nesse lado, foi aquela técnica que funcionou mais, isso aqui, a partir das 3 horas da manhã foi melhor, não foi? E também vou, nas férias, fazer o experimento que eu falei a vocês que ia fazer. Vou tentar pegar esses colegas meus que vão estar de férias, não sei onde eles vão estar, e fazer esse experimento. Já que eu estou estudando projeção astral há muitos anos, vamos parar de se flutuar. Vamos tentar mostrar que isso pode ser real. Tentar provar que pode ser real. Saulo, você sai do corpo? Saio. Você viu seu corpo deitado? Cara, eu vi, velho. E não foram poucas. Eu muitas vezes fiquei olhando para o corpo para saber se era verdade ou não era. Eu me via roncando de boca aberta. E é feio. Não é bonito. Nós somos horríveis fora do corpo. Eu mesmo me acho, né? E eu quero levar essa sensação para lá. Uma coisa é você estudar cientificamente, sei lá,
como funciona o corpo humano e depois lá ver como é que funciona. Porque aquilo tem um embasamento, você pega, você vê o que é. A outra coisa é algo que a gente não sabe direito como é ainda. Por isso que eu acho que é muito interessante para as questões espirituais a pessoa que está acabando de chegar, ela não estudar. Porque isso vai fazer com que ela embase a informação antes. Oh, meu Deus, o que é isso? Alguma coisa existe. Então, é o contrário. Estude, vai entender de acordo com o que você está sentindo. Pô, eu vi um negócio no meu quarto, aí você vai ler. Pô, fiquei preso, levantei e vi meu corpo, aí você vai ver o que é isso. Porque isso faria com que você embasasse a sua personalidade a uma não crença. Porque o que acontece? Nós que estudamos espiritualidade, é um louvor falar que você saiu do corpo ou que você encontrou um ser de luz. Nossa, ele saiu do corpo, é mágico. Nossa, ele encontrou não sei o quê. Enquanto deveria ser, na verdade, um retorno de uma crença, de uma não crença, e não algo para ser levado. Aí o que acontece? Sem querer, você começa a querer ser especial, porque as pessoas vão valorizar se você for. Nossa, você tem uma experiência, e quantas pessoas não vão ficar se sentindo meio que down por nunca ter tido, e vão acabar dizendo alguma coisa que não tiveram. Então, por isso que eu acho que coisas como essa, incentivando todo mundo a pesquisar, a analisar, a fazer experimento, dentro da espiritualidade, ninguém está fora dela aqui. A sensação é deliciosa. Isso é espiritual que eu estou falando, porque a gente está tentando embasar. É muito melhor do que ficar só vibrando. Quiser vibrar, meditar, fechar os olhos ou manipé merrum, beleza, não tem nada errado nisso. Vai se sentir bem e tal. Vai entrar em contato com alguma coisa que eu tenho certeza que está por aí também. Existe, tudo existe. Mas é só conseguir ver de forma mais clara o que está na frente e a gente não está conseguindo. Eu acho que tem. Eu tenho a sensação que tem alguma coisa clara aqui que a gente não está vendo. Toda vez eu tenho essa sensação. E eu tive essa sensação, provavelmente essa eu nunca vou descobrir, tá? Eu tive essa sensação algumas vezes na vida e ela nunca falhou. Há muitos anos atrás, eu estava com o André, nós saímos de casa, eu e o André. Tava a hora da época das vacas magras, eu tava tocando, tava dando dinheiro nenhum, ganhava R$70 para tocar, com uma banda de pagode. Violfota aí embaixo, chacrafão. Saí com o André, que vai mudar alguma coisa muito forte. Um mês depois, mais ou menos, eu estava em Recife. Mas eu não foi um negócio que não tinha nada programado. A mesma coisa aconteceu comigo desde 2016. Que eu sinto que tinha que mudar. Eu estava lá, eu estava sentado lá. Eu poderia ter ficado lá a vida toda. A vida estava calma, velho. Não podia estar aqui que nem um louco estudando medicina. Podia ter ficado lá. Lá eu tinha emprego. Tinha acabado de comprar um apartamento quase na frente do mar. Aliás, eu abria a janela do meu quarto e ficava ouvindo o barulho das ondas. Podia ter ficado lá. Era mais fácil. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Uma sensação que eu tinha certeza que tinha que mexer naquilo. E quando eu vim para São Paulo, eu não vim para fazer medicina. Eu vim acreditando nessa energia e na carita, na sensação que eu senti nela. E eu estava disposto a errar, não tinha problema, porque a sensação era muito forte. Essa mesma sensação, assim, tem alguma coisa, velho, tem alguma coisa que a gente não está vendo. E ela é muito clara. E a gente ela é como se estivesse conectada a gente, mas a gente não consegue por causa dessa malha que a gente encaixou na gente de um monte de conhecimento. Que eles são bons, mas eles distorcem. Distorcem. Eu acho assim, tem que usar o que a gente aprendeu, vou sair do corpo, vou continuar usando esterilização e tal, mas eu tenho certeza que alguma coisa pode ser feita de diferente. Por isso que eu fiz esse vídeo para incentivar.